Boa tarde, meninas. Então vamos lá começar a nossa correção a partir da página 384 e não 284, ok? Questão número 1. Ele pede pra gente calcular a área dessas figuras aí. Então, vocês vão ter... E ele deu aí pra gente a área de cada quadradinho. Na letra A, ele dá pra gente quadradinhos de lado 1 centímetro. Então, vamos lá. Primeira coisa que a gente tem que fazer é calcular a área dos quadradinhos. Que é base vezes altura, a base é 1, a altura é 1. Então, vai ser 1 centímetro quadrado cada quadradinho. Segundo passo é contar quantos quadradinhos desse eu tenho na figura. Vocês vão ver aí que tem figura que tá cortada, mas vocês vão ver que o que corta em uma é o que encaixa na outra, que é o exemplo dessa aqui, ó. Essa aqui é cortada, mas esse pedaço, ele encaixa aqui. Então, esse pedaço encaixa aqui e forma um quadradinho aqui. Então, se vocês contarem aí, vocês vão ter 13 quadradinhos. 13 quadradinhos que possuem área de 1 centímetro. Então, a área dessa figura é 13 centímetros quadrados. Na letra B, ele já dá pra gente quadradinhos de lado 2, então a gente tem que achar a área de cada um. A área do quadradinho é base vezes altura, 2 vezes 2, que é 4 centímetros quadrados. Então, aqui eu esqueci de colocar, que é a área da figura. Então, a área da figura vai ser, quantos quadradinhos eu tenho aí? No mesmo esquema, vocês vão ter que contar os inteiros e ir encaixando uma na outra. Vocês vão ver que vai ter 12 quadradinhos e meio. Vai dar 12 quadrados inteiros, sobra metade. 12 quadrados e meio, cada um com 4 centímetros de área, que vai dar 50 centímetros quadrados. Questão 2, ele dá um probleminha aí pra gente. Primeira parte do problema, eu tenho que descobrir a área de cada quadradinho aí, que tem lado 10, então 10 vezes 10, que vai ser 100, tá em metros, 100 metros quadrados. Então, agora eu tenho que calcular a área do terreno. A área do terreno, quantos quadradinhos desse eu vou ter aí? Lembrando que vocês vão ter que juntar o que falta, o que tá cortado em um tem que juntar no outro. Se vocês contarem, vai dar 126. Cada um com 100 metros quadrados de área, que isso aqui vai dar 12.600 metros quadrados. Só que ele fala que o metro quadrado desse terreno custa R$ 1.200. Então, o valor do terreno, é os 12.600 metros quadrados vezes 1.200, que é o preço do metro quadrado. Multiplicando isso aí, vocês vão ter esse valor. Agora ele fala que é 15.120.000. Agora ele fala que na compra desse terreno tem aí
15 investidores. Ele quer saber quantos reais cada investidor vai contribuir aí. Se eu tenho um total de 15.120.000 e eu tenho 15 investidores, então vamos colocar aqui valor investidor os 15.120.000 e dividir pelos 15 investidores. Cada um ficará com um total de 1.008.000. Ok? Então, vocês têm que responder aí. Logo, cada investidor deve pagar 1.008.000 para a aquisição do terreno. É obrigado a escrever. Agora estamos lá na página. A página seguinte que eu passei para vocês foi 387. E ele dá aí pra gente um quadrado. E nesse quadrado, ele pede pra gente calcular a área que tá aí pintada. Eu vou colocar aqui mais ou menos pra vocês. Eu tenho isso aqui. E ele me dá que aqui é 8,5. Aqui também 8,5. E pinta isso aqui. E é essa área que ele quer descobrir. Se é um quadrado, cada cantinho aqui vale 90 graus. Então, o primeiro passo é descobrir a área total dessa figura. Isso aqui é a questão 1. Descobrir a área total dessa figura. Se eu descobrir a área total dessa figura, depois descobrir essa área branca e subtrair ambas, vocês concordam comigo que vai sobrar somente essa parte? Então, é isso que eu tenho que fazer. A área do quadrado, que eu sei que é o lado ao quadrado, que é 8,5 ao quadrado, que é 8,5 vezes 8,5, vai dar um valor de 72,25 centímetros quadrados. Agora, gente, eu quero que vocês observem aqui. Essa figura aqui, vocês ainda não sabem o que é, mas se vocês, olha, fizerem isso aqui, percebem que completou uma circunferência? Ou seja, essa circunferência, se eu traçar aqui, eu vou completar uma circunferência. E essa circunferência, vocês viram que esse pedaço que sobra dela aqui, é como se eu pegasse ela toda e dividisse em 4 partes. Tá vendo? Eu peguei a minha circunferência toda, dividi ela em 4 partes, então fiquei esse pedaço aqui. Então, é isso que a gente vai fazer. Vai calcular a área da circunferência. Só que a área da circunferência, ela tá dividida em quantas partes? 4 partes. Dessas 4 partes, eu só quero uma. Então, a área da circunferência é πr ao quadrado, só porque eu só quero uma parte dela. Então, eu vou dividir por 4. Ele falou para usar π igual a 3,14, ok? Que é 3,14 vezes o raio, que nós temos que é 8,5. Ao quadrado e dividir por 4. Vocês vão ver que isso aí vai dar a área da circunferência. Lembrando que vocês primeiro têm que resolver essa potência, depois multiplicar por 3,14, aí sim dividir por 4.
vai dar 56,72 centímetros quadrados, ok? Então, para achar a área pintada, nós vimos que é a área do quadrado menos a área da circunferência. Da circunferência não, que é da parte da circunferência, que a gente chama do setor circular. Então, a do quadrado deu 72,25 menos a da circunferência, 56,72, vai dar um total de 15,53, oxe, é vírgula, gente, centímetros quadrados. Além de encontrar essa área, ele pede pra gente calcular, então, a razão. Ele quer quantos por cento, então, a área pintada dessa figura corresponde a quantos por cento da área total. Então, ele quer achar a porcentagem. Nós estudamos que a porcentagem, a gente tem que fazer uma divisão. Divisão do que eu quero pelo total. Então, o que eu quero? Eu quero a área pintada dividido pela área do quadrado. Qual é a área pintada? A área pintada, nós vimos que ela tem aqui 15,53. A área do quadrado nós achamos 72,25. Dividindo isso aqui, vai dar 0,215. Para achar a porcentagem, a gente multiplica por 100, que vai dar, então, 21,5%, que seria a alternativa C, ok? Questão 2. Um probleminha também. Ele conta uma historinha aí da cerâmica e tal, mas vamos ao que interessa. Ele dá aí pra gente uma peça retangular que possui 30 centímetros por 15. Então, eu tenho uma peça retangular de 30 centímetros por 15. Depois ele fala que quando eu cozinho essa argila, essa cerâmica, ela tem uma redução de 20%. Depois ele fala que o quê? Que em relação à área original, a área da base dessa peça, após o cozimento, ficou reduzida em. Então, ele quer saber qual foi a redução que teve, qual a porcentagem de redução. Então, a gente tem que achar a razão entre a área reduzida dividido pela área final. Então, nós temos que achar essas duas áreas aí, a área reduzida e a área final. Para isso, nós temos que começar de um ponto inicial. Não é a área final, não, gente. É a área inicial. Lembra do que eu falei pra vocês? Que é o que eu quero dividido pelo total. O total aí é a área inicial. Então, temos que achar a área inicial e depois achar a área reduzida.
A área inicial tá aqui. Então, vamos lá. A área inicial é quem? Base vezes altura. 30 vezes 15, que vai dar 450 centímetros quadrados. Então, eu tenho uma área de 450 centímetros quadrados e ela sofre uma redução de 20%. Então, a porcentagem é 100%, certo? Se eu tenho 100%, se eu tiro 20%, sobra quantos por cento? 80%. Então, se reduz 20%, então sobra 80%. Então, eu tenho que calcular agora os lados que eu vou ter. O lado do meu novo quadrado, o novo retângulo. Por quê? Ele tinha essa medida, cozinhou, reduziu. Mas reduziu em quanto? Então, a gente tem que achar. E pra gente achar, a gente tem que fazer 80% de 30, depois 80% de 15. Então, 80% de 30, corta. Quando vocês multiplicarem isso aqui, multiplicar 8 vezes 30 e dividir por 10, vocês vão ver que vai dar 24. Então, aqui vai passar a medir 24. Agora, temos que calcular 80% de 15. Posso cortar. Faz 8 vezes 15, o resultado divide por 10, vai dar 12. Então, aqui vai passar a medir 12. Então, agora a gente tem que calcular essa nova área. Essa nova área, ela vai ser de... Então, vamos colocar aqui a nova área, que seria a área... Vou colocar aqui do retângulo azul, que seria a final. Por que final? Porque eu iniciei com essa e depois ela chega nessa aqui. Então, essa é a área inicial, essa aqui é a área final. Então, eu vou colocar aqui, que é a área final, que é 24 vezes 12, que vai dar um total de 288 centímetros quadrados, ok? Então, vamos lá. Se a área total era de 450 metros, depois ela passou para 288 centímetros quadrados, então ele quer saber qual a parte dessa área foi reduzida. Então, se antes era 450, passou para 288, então, para a gente saber o que faltou, é subtrair essas duas áreas. Vamos subtrair a área inicial menos a área final. A inicial era 450 centímetros, menos a final, que é 288 centímetros. Sobrou, então, 162 centímetros quadrados. Sobrou não, quer dizer que foi a área que reduziu. Eu tinha essa, passou para essa, então eu calculei o que reduziu. Então, vamos calcular a porcentagem, que é o que a gente quer lá no problema. Então, a área reduzida é de 162 centímetros dividido pela nossa área inicial, que é os 450, dividindo isso aqui vai dar 0,36, multiplicando por 100, que vai ser 36%, ok? Próximo probleminha, que é o
questão 3, ele dá aí pra gente um probleminha que a gente tem que interpretar. Esse problema, ele exige muita interpretação, certo, gente? Então, ele vai lá, tá falando... Em um projeto escolar envolvendo artes e matemática, Júlio fez um desenho utilizando circunferências como base. Depois, sua professora pediu a ele que calculasse a área da coroa circular branca de seu desenho. Sabe-se pelas proporções, a circunferência azul tem 4/5 da medida do raio da circunferência maior preta, e a circunferência maior preta é 1/4 do raio da circunferência maior. Aí depois ele fala que Júlio descobriu que o raio da circunferência branca era 1 milímetro maior do que o raio da circunferência azul. Depois fala ainda que qual é a área do setor circular branco em centímetros, sabendo que o raio da circunferência maior mede 20 centímetros. Então, gente, quem não entendeu, ele quer que eu calcule coroa circular, essa parte aqui, tá vendo? Aqui dentro eu tenho uma coroa circular, aqui é azul, essa outra parte aqui branca, ok? Então, ele quer que eu calcule a área dessa coroa circular. Então, para isso, ele deu aqui pra gente o seguinte, e vocês lembram que para me calcular a área da coroa circular, eu tenho que calcular a área da circunferência branca menos a área da circunferência azul. Aí sim eu vou ter o que vai ter em volta, certo? Que é essa parte branquinha aqui. Então, para isso, eu tenho que achar o raio da circunferência azul, o raio da circunferência branca e o raio da circunferência azul, ok? Então, vamos focar aqui dentro. Então, vou escrever aqui qual é o nosso objetivo. Então, eu tenho que calcular a área da coroa circular, que a coroa circular nós vimos que é π vezes o raio da circunferência branca menos o raio da circunferência azul. Então, a gente tem que focar nisso aqui. Só que ele falou lá pra gente que o raio da circunferência preta falou que a circunferência preta tem que voltar no início. O raio da circunferência preta, ela é 1/4 da circunferência maior. Então, vamos lá, a gente tem que seguir o primeiro dado. O raio da circunferência preta é 1/4 da circunferência maior. Só que a circunferência maior mede 20 centímetros. Então, a gente faz 1 vezes 20, 20 dividido por 4, 5. Então, a circunferência, o raio da preta mede 5. E o raio da azul, que é um dos raios que nós queremos, é 4/5 da circunferência preta, que nós achamos que é 5 centímetros. Fazendo 4 vezes 5 e dividindo por 5, vocês vão ver que vai dar 4 centímetros. Agora, ele fala o seguinte, que o raio da branca, que é o que interessa a gente aqui, que é a azul e a branca, que o raio da branca, ele é 1 milímetro maior que o da azul. Nós vimos que o da azul é 4. Então, a branca é 4 mais 1 milímetro, que é 0,1. Somando isso aqui, vai ser 4,1 centímetro, ok? 0,1 milímetro, gente, ou 1 milímetro,
é igual a 0,1 centímetro, ok? Lembra lá da tabela de conversão de medida, que é o quilômetro, hectômetro, decâmetro, metro. Se eu estou em milímetro, quero voltar para centímetro, o que que acontece? A gente divide por 10. Então, 1 dividido por 10 vai dar 0,1, ok? Somando esses dois, 4,1. Agora sim, eu posso calcular a minha área da coroa circular, que é π vezes, lembrando que é o raio ao quadrado. É o raio ao quadrado da branca, que é 4,1 ao quadrado, menos o raio da azul, que é 4 ao quadrado. Ele falou pra gente usar π, não, pode deixar a resposta em π. Quando ele não fala nada, pode deixar em π, tá, gente? Então, aqui vai ficar 16,8 π, que multiplica 16,81 menos 16. Então, fazendo essa subtração, vai dar 0,81 π, ok? Questão 2. Questão 2 também temos um probleminha aí. E nesse probleminha nós temos que calcular a área desse probleminha. E ele fala que cada metro quadrado desse que tem nesse terreno aí, cabe dois espectadores, certo? Então vamos lá. Para calcular a área desse terreno, a gente não sabe, a gente não conhece, é uma figura desconhecida. Então a gente vai ter que dividir esse terreno aqui em coisas que a gente conhece. Então eu vou dividir aqui em 4 áreas: área 1, área 2, área 3, área 4. A primeira área, vocês vão ver que é base vezes altura. A base dele tá aqui, tem um valor. A altura dele tá aqui, também tem um valor que tá mostrando bem aqui no livro de vocês. Pega o livro aí que vocês vão conseguir ver. A área desse aqui, da área 2, a base é 1, a altura é 4. A área 3, a base tá aqui, a altura 4. A área 4, aqui eu já tenho que fazer uma continha, porque eu sei que isso aqui tudo é 2.000 ou é 200, gente? Tá tudo de metro. Temos que ficar atentos, porque esse aqui tá em centímetro e nós temos que transformar tudo em metros. Não esqueçam, tá? Então, esse aqui é 120, aqui tá 2.000. Gente, eu acho que meu livro tá errado. Eu não sei qual é o livro, no livro de vocês como é que tá. Mas aqui no meu tá 200 metros. 2.000 metros, eu acho que tá errado. Gente, eu achei aqui, ó. Aqui é 120 centímetros e aqui é 2 metros. Então, a gente ainda tem que fazer uma conversão de tudo, transformar para metros. Então, de centímetros para metros, então a gente faz uma divisão. A gente volta 2 casas, então vamos dividir por 100. Então, aqui é 50 dividido por 100. Então, aqui em cima vai ficar 0,5. Aqui é 120 centímetros dividido por 100, vai ser 1,2 metros. E aqui já tá 2 metros. Então, a gente tem que calcular cada uma dessas áreas aqui. Pega esse desenho, anota esses dados que eu falei aí pra vocês, que vocês vão conseguir acompanhar aqui comigo. Então, área 1, área 2, área 3, área 4. Então, vamos lá. Área 1, que é base vezes altura, que vai ser 0,5 vezes 15
vai dar 7,5 metros quadrados. A área 2, que é 1 vezes 4, que vai dar 4 metros quadrados. Área 3, 1,2 vezes 4, (4,8 centímetros quadrados). A área 4 vai ser 2 metros menos 1,20 metro, sobra 0,8 metros, vezes a altura, que é 25 metros. Gente, é 40 metros. Eu falei 4, aqui é 40. Então, aqui é 40, que é 1,2 vezes 40, 48. E aqui 0,8 vezes 25, que vai dar 20. Aí vocês vão somar área 1, área 2, área 3, área 4. Então, vocês vão ter a área total para somar tudo, que vai dar um total de 115,5 centímetros quadrados. Só que ele quer saber a quantidade de pessoas, certo? E ele falou que cada metro quadrado desse contém 2 pessoas. Então, a quantidade de pessoas, a gente vai pegar o 115,5, multiplicar por 2 pessoas, que vai dar um total de 231 pessoas. Então, o que se encaixa aí é a nossa alternativa D, ok? Questão 3. Aquela era a questão 2, gente. Questão 3, vocês vão seguindo aí. Conta aí a história também, só que ele pede pra gente calcular a área da coroa circular dessa moeda. Então, a área da coroa circular, nós vimos que a coroa circular é π vezes o raio ao quadrado da maior menos o raio ao quadrado da menor. Então, a maior circunferência aí possui 27 milímetros de diâmetro. Então, o diâmetro, 27 milímetros. Mas a gente precisa do raio. Então, o raio é 27 dividido por 2, que vai dar 13,5 milímetros. A menor, ela já tem 24 milímetros de diâmetro, que é a maior. A menor, ela já possui 24, então é 24 dividido por 2, que é 12 milímetros. Agora, a gente substitui aqui. A área da circunferência é π, ele falou pra gente usar 3,1. O raio da maior, 13,5 ao quadrado, menos o da menor, 12 ao quadrado. Resolvendo isso aqui, nós teremos 118,575 milímetros quadrados, que a alternativa é questão 4. Novamente, ele pede aí pra gente calcular a área de uma figura, e é uma área que a gente não conhece, e a gente vai usar o mesmo esquema que a gente usou em uma questão anterior, que é dividir em figuras que a gente conhece. Que a gente conhece são retângulos. Então, esse lado todo aqui mede 6, esse aqui mede 5. Então, se eu dividir aqui, desse pedaço que vai valer 1, porque olha aqui, é o que falta aqui para completar os 6.
Então, 6 menos 5, 1 pra cá. Aqui tudo mede 4 e esse pedacinho aqui mede 1. Então, esse pedacinho aqui tem que medir 3. Então, eu tenho aqui área 1, área 2. Então, acompanhe aí comigo o meu raciocínio. A área 1 é base vezes altura, então vai ser 1 vezes 3. Vai dar 3 metros quadrados. A área 2 vai ser 5 vezes 4, que vai dar 20 metros quadrados. Então, a área total é 20 mais 3, que é 23 metros quadrados, que é aí a nossa alternativa D. Meu livrinho tá falando que nem é, tem. É a alternativa D, gente. 23, ok? Questão 5. Novamente, eu tenho uma figura aí, que eu tenho que calcular a área dela. E é uma figura que eu não conheço. Então, eu tenho que dividir em figuras que eu conheço, certo? Então, eu vou passar um traço aqui. Vou dividir em um retângulo e em um trapézio, que são figuras que eu sei calcular a área, certo? Então, já tá tudo bem divididinho aqui, o valor de cada um. Então, vamos lá. Primeiro, vamos calcular a área do retângulo, que é base vezes altura, então a gente tem que olhar, gente, tá tudo na mesma unidade de medida, aí tá tudo em metro. Que é 4 vezes 6, 24 metros quadrados. Área do trapézio, que é base maior mais base menor, vezes a altura e divide por 2. Base maior aí é 4, a menor é 2, a altura é 2, divide por 2. Então, a área aí vai dar 6. Então, a área total é 24 mais 6, que vai dar 30, ou tem que colocar aqui, unidade de medida, 30 metros quadrados. Só que falou que cada metro quadrado custa R$48. Então, o preço vai ser os 30 metros vezes R$48, que vai dar aí R$1.440, que é a alternativa D. Questão 6. Ele conta aí pra gente um problema em que ele tem um estádio. Eu vou fazer com estádio oval, por exemplo. Tem um estádio. Dentro do estádio a gente sabe que tem o campo. Ok? Ele me dá as medidas do campo, que é 105 por 68. Me dá a área total, que é de 200 mil metros quadrados. E ele quer saber a área que excede o campo, ou seja, quer saber essa área aqui, sem ser a área do campo. Então, vamos lá, concordam comigo? Se eu calcular a área do retângulo, do campo, e subtrair da área total, sobra isso aqui que eu quero, que é a área que excede. Então, é isso que a gente vai fazer. Então, a área do campo, como é um retângulo, que é base vezes altura, 105 vezes 68, vai dar aí, não sei quanto vai dar, mas vai dar 7.140 metros quadrados. Então, se eu tenho aí um total de 200
1000 metros quadrados, então agora a gente subtrai, que é os 200.000 metros quadrados, menos 7.140. Então, coloca aqui, área restante. Então, vai ser, subtraindo isso aqui, vamos ter 192.860 metros quadrados. E ele quer que a gente marque a alternativa que mais se aproxima. Então, esse mais se aproxima da alternativa D, que é 193.000. Alternativa D. Nossa, gente, uma chuva de D. D. Até agora a gente tá marcando um monte de D. Questão 7. Tá aí, ele quer que a gente descubra o preço da fatia de uma pizza grande. Então, ele dá aí o preço da fatia broto, ou o preço da pizza broto, e pergunta, então, quanto que deve custar a fatia da pizza gigante. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer, calcular a quantidade de pizza. Então, eu tenho que calcular qual o tamanho da minha pizza pequena, da minha pizza broto, qual é o tamanho qual é a quantidade de massa da minha pizza gigante, porque vocês concordam comigo, eu tenho aqui uma pizza broto, tenho aqui uma pizza gigante. Eu tenho que saber qual a quantidade de massa que vai aqui em cada uma, para depois a gente definir preços, ok? E para isso ele deu pra gente diâmetro, que o meu diâmetro aqui mede 30 e que o meu diâmetro da gigante mede 40. Então, pra gente calcular a área dessa pizza e a área dessa pizza, a gente precisa do raio. Então, aqui é 30 o raio da... Vou colocar aqui o raio da menor. 30 dividido por 2, que é 15. O raio da grandona, 40 dividido por 2, que é 20. Então, agora a gente calcula a área de cada uma. A área da pequena, πr ao quadrado, π vezes 15 ao quadrado, que vai dar 225 π. A grande, então a área da pizza grande, πr ao quadrado, π vezes 20 ao quadrado, que vai dar 400 π. Ok? Então, chegamos no que ele queria? Não, porque a gente tem que descobrir primeiro quanto deve custar a pizza grande. A gente não sabe quanto custa a pizza grande. Então, o segundo passo agora é descobrir quanto que ela custa. A gente sabe que a pizza broto, que eu chamei aqui de pizza pequena, ela custa R$27. Então, agora a gente tem que fazer uma regrinha de 3 aqui, para descobrir quanto custa a pizza grande, ok? Que é a pizza gigante, na verdade. Tô chamando de grande, mas é gigante, ok? Então, a gente faz uma regrinha de 3. A pizza pequena, que é a pizza broto, ela custa R$27 e tem uma área de 225 π. Enquanto a minha pizza gigante, eu não sei quanto ela custa, eu chamo de X, tem uma área de 400 π. Então, agora é só colocar uma igualdade aqui. Então, lembra? Grandezas diretamente proporcionais. Agora, a gente faz o quê? Multiplicação cruzada. Esse vezes esse. Esse vezes esse. Então, aqui vai ficar 25 π vezes x, que vai dar aqui, ó,
225 πx igual 27 vezes 400, 10.800 π. Agora a gente quer isolar o x, então isso aqui tá multiplicando o x, vai passar para o outro lado dividindo. O x, então, vai ser igual π dividido por 225 π. Π com π a gente pode cortar, porque que é como se fosse 5 dividido por 5, 1. Então, pode cortar. E eu faço 10.800 dividido por 225, que vai dar R$48. Então, a gente sabe que a pizza grande, ela vai custar R$48. Mas ele quer saber o preço da pizza grande? Não, quer saber o preço da fatia. Mas nós vimos lá que a pizza gigante, ela possui 10 fatias. Se ela custa R$48, então vamos lá. Preço da fatia vai ser o 48 dividido pelos 10 pedaços, que vai dar 4,8. Então, cada pedaço de pizza custa R$4,80, que é a alternativa B. Questão 8, ele quer saber aí a área desse setor circular. Então, a área de um setor circular, nós vimos que é alfa vezes π vezes o raio ao quadrado dividido por 360. Alfa é o ângulo aí é de 60 graus. Π, ele falou para usar algum valor? Não, então a gente vai deixar π mesmo, para economizar a conta. Vezes o raio. Ele falou aí pra gente que é 4 centímetros, então é 4 ao quadrado, dividido por 360. Fazendo essas contas aqui, vamos ter... a gente pode cancelar... cortar aqui, gente, para facilitar a conta, ó, 60, pode cortar esse 0. Então, pode ir simplificando aqui do jeito que vocês acharem mais fácil, que as contas vão diminuir, ok? Então, quando vocês simplificar tudo isso aí, vocês vão chegar lá em 8π sobre 3 centímetros quadrados, que é a alternativa C. Questão 9. Questão 9, ele quer que a gente calcule essa área pintada aqui, certo? Então, vamos focar aqui. Pega o livro de vocês aí. Vamos focar somente nessa primeira parte aqui dessa circunferência aqui. Então, vamos focar somente nesse setor circular aqui, ok? Então, vocês concordam comigo se eu calcular essa área total, calcular essa área branca aqui e subtrair elas, sobra o que eu quero? Então, vamos lá. Observa que essa área branca é metade de uma circunferência, certo? Olha aqui, a circunferência inteira, ela aqui tá só a metade. E essa parte aqui que eu quero é a circunferência toda, ela tá dividida em 4 partes, então eu vou pegar uma. Então, eu vou chamar aqui área 1, essa área maior zona aqui, área 2, essa área menor que é a branca. Então, vamos calcular a área 1 primeiro. A área 1, vocês sabem que a área da circunferência é πr ao quadrado. Só porque vocês viram lá que ela é uma circunferência dividida em 4 partes. Vamos deixar o π para facilitar as contas. Então, é π vezes o raio dela. Vocês viram aí que é x.
Então, vai ficar x ao quadrado dividido por 4. Tem o que fazer a partir disso aqui? Não tem mais o que fazer. Só vai ficar pi x ao quadrado dividido por 4. Não tem o que fazer a partir disso aqui mais. Não tem valores que eu conheço. Deixa isso aí. A área 2, nós vimos aí que é uma circunferência dividida em duas partes. Então, é pi r ao quadrado dividido por 2. Pi vezes o raio dela, nós vimos que é x sobre 2. Então, é x sobre 2 ao quadrado. E isso está dividido por 2. Pi, isso aqui vai ficar x ao quadrado dividido por 4, porque eu tenho que levar esse ao quadrado e esse aqui ao quadrado também. E tudo tá dividido por 2. Só que a gente tem que organizar isso aí para ficar com a carinha mais bonita, certo? Então, aqui eu tenho, vou colocar isso aqui tudo em uma fração só. Pi x ao quadrado dividido por 4, tudo isso aqui dividido por 2. Divisão entre duas frações, repete a primeira, pi x quadrado sobre 4, vezes o inverso da segunda. Como a segunda não tem nada, a gente pode colocar 1, que vai ficar 1 meio. Tudo isso aqui vezes 1 é tudo isso aqui. Pi x quadrado, 4 vezes 2, 8. Cheguei em uma parte que eu não sei mais o que fazer. Então, lembra do que eu falei pra vocês, que eu vou ter que subtrair área 1 menos área 2? Então, vamos fazer lá. Área 1 menos área 2. Área 1, né, disso aqui, pi x quadrado sobre 4, menos área 2, pi x quadrado sobre 8. Denominadores diferentes, o que a gente tem que fazer? MMC. O MMC disso aqui vai dar, entre 4 e 8 vai dar 8. 8 dividido por 4, 2. 2 vezes isso aqui é 2 isso aqui. Pi x quadrado. 8 dividido por 8, 1. 1 vezes isso aqui não muda. Então, pi x quadrado. Eu tenho 2 disso, tiro 1 disso, porque tá vendo que tudo igual essa partezinha aqui, ó, essa parte é igual a essa. Então, se eu tenho, isso aqui é como se fosse 2 balinhas menos uma balinha. Então, sobra uma balinha. Então, sobra isso aqui, dividido por 8, que é a alternativa C. Última questão. Que é a questão 10. Temos aí uma pista de corrida e ele quer que a gente calcule a área dessa pista de corrida. Então, a área da pista de corrida é somente esses entornos aqui, gente, olha. Tá vendo? É somente essas partezinhas aqui. Então, o que a gente vai ter que fazer? Eu não sei calcular a área de uma figura nesse formato, mas eu posso dividir em figuras que eu conheço. Então, olha, se eu cortar aqui, essa figura aqui já vira aqui, já vira um retângulo. Se eu cortar aqui, essa figura aqui já vira o quê? Outro retângulo. De base 10, de base 100, altura 10. Agora, essa outra partezinha aqui, tá vendo? Esse semiarco aqui e esse outro semiarco aqui. Se eu juntar os dois aqui, eu não vou ter uma coroa circular. Então, vou desenhar aqui pra vocês o que a gente vai ter. Então, vamos ter aqui, dividindo a figura, um retângulo de 10 e 100, outro retângulo medindo 10, medindo 100, e uma
coroa circular, que ele dá as medidas aí pra gente. A maior, ou seja, a menor, que seria esse comprimento aqui, esse comprimento aqui seria o diâmetro dela, da menor, certo? O diâmetro dela é 50, então o raio dela seria 25. A maior, que já haveria esse comprimento todo, já seria aqui, ó. Esse pedaço aqui, 10, esse pedaço aqui, 10. Então, já ficaria o que aqui? 50 mais 10 mais 10, que é 70. Então, o diâmetro dela seria 70, que é da maior zona, daqui até aqui. Divide por 2, que vai dar 35. Então, pronto, agora a gente já pode calcular nossas áreas. Que área 1, área 2, área 3. Área 1, ela é igual à área 2. Então, vamos calcular somente uma e lá no final a gente soma duas vezes. Que é base vezes altura, 10 vezes 100, 1000 metros quadrados. E aqui área 3, que é uma coroa circular, que é π, o raio ao quadrado da maior, menos o raio ao quadrado da menor. Π, ele falou pra gente usar 3,14, então a gente vai ter que usar. O raio da maior, nós vimos 35 ao quadrado. O da menor, nós vimos que é 25 ao quadrado. Resolvendo essa continha, lembrando que tem que substituir π, 3,14. Nós vamos ter aí na área da coroa circular 1.884 metros quadrados. Então, agora é só somar tudo. A área da pista é 1000 mais 1000, mais a área da coroa circular, que vai dar 3.884 metros quadrados, que é a alternativa B. E com isso, finalizamos nossa correção. Um beijo e até a próxima!